Fala galera, estamos na quinta aula da Maratona de Biotecnologia aqui no canal do Senhor Biologia. Olha, se você chegou aqui agora e não assistiu às aulas anteriores, só clicar aqui, ó, vai lá no card e assiste, porque nessa quinta aula, uma continuação das aulas anteriores, nós vamos falar do uso de ferramentas poderosíssimas pela biotecnologia. O uso, por exemplo, de eletroforese, a tecnologia da clonagem gênica e a poderosa produção de insulina humana realizada por bactéria, utilizando a tecnologia do DNA recombinante. Gente, está imperdível essa aula. Então, ó, pega o seu caderno, pega a sua caneta, foco, porque aqui é aula, aula, aula. Bem-vindo ao canal do Senhor Biologia. Bora para a aula. A seta aqui, ó, representa o ponto onde existia a sequência, ó, a sequência palindrômica que aquela enzima cortava. Então, nesse meu esqueminha aqui, ó, eu tenho aqui quantas setas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setas. 7, ó. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 setas. Significa que cortou o DNA em 7 partes. Como o DNA ele é circular, eu produzi 7 pedaços. Olha aqui, ó, o DNA cortado, o plasmídio cortado, representando aqui, ó. Aí como que eu numerei? O pedaço número 1 aqui, que eu numerei de número 1, ele é o pedaço maior. É o maior pedaço de DNA cortado. O número 2, cadê? Tá aqui embaixo, é o segundo maior. O número 3 aqui é o terceiro maior. O número 4 é o quarto maior. O número 5 aqui. O número 6 pequenininho e o número 7 menorzinho ainda. Então perceba que ele pegou o DNA, já vai entendendo isso, hein? Ele cortou o DNA com as enzimas de restrição, no caso o plasmídio, e produziu vários pedacinhos pequenininhos. Aí ele pegou isso aí e colocou num aparelho chamado eletroforese, que promove a separação dos fragmentos de DNA. Nós vamos ver isso aí nas próximas aulas. E aí, ó, tá aqui a representação da separação. Começou a promover a separação dos fragmentos, aí o que acontece? O local onde esse DNA é separado é um gel feito em laboratório, chamado gel de poliacrilamida, ou de agarose, conforme for o tipo de material usado. Esse gel ele tem uma trama de fibras entre ele, que o fragmento de DNA vai passando entre eles. Quanto menor o fragmento, mais facilmente ele consegue passar entre essa trama e corre no gel mais rapidamente. Aqueles pedaços maiores, eles têm mais dificuldade de correr no gel. E a separação ela é feita por carga elétrica, por isso que o nome é eletroforese. Então, à medida que a eletroforese vai fazendo a corrente elétrica e o DNA vai separando, os fragmentos menores correm mais rápido no gel, eles vão ficando embaixo, e os fragmentos maiores em cima. Então, perceba que eu consigo separar o meu DNA cortado de acordo com o seu peso molecular, porque cada pedaço tem um peso, né? Mas o peso não é quilo, grama, é um peso molecular. A unidade de medida desse peso é molecular. E os caras conhecem os pesos moleculares aqui, então eles conseguem separar o fragmento de DNA. E aí fica mais fácil promover todos... Olha a engenharia genética acontecendo aí. Aí o que os caras fizeram? Eles pegaram o plasmídio num primeiro momento, né? Deixa eu ver como é que tá meu tempo ali. Beleza. Eles pegaram no primeiro momento um fragmento de DNA de um plasmídio e colocaram de um determinado tipo de bactéria e colocaram esse plasmídio no DNA de outra bactéria. E olha que experimento fantástico os caras fizeram, olha como que eles são inteligentes. Ciência é top demais. Um plasmídio de um determinado tipo de bactéria continha um gene que promovia a resistência contra o antibiótico A. Vou chamar o antibiótico assim, contra o antibiótico A. O outro plasmídio da outra bactéria continha um outro gene que trazia resistência ao antibiótico B. Lembra que o plasmídio é o que promove resistência bacteriana? Contra o antibiótico B. O que os caras fizeram? Eles pegaram, cortaram o DNA, o plasmídio, e pegaram o pedaço do DNA que continha o gene que dava resistência ao antibiótico A. Aí ele foi e colocou junto com o plasmídio que já tinha o gene que promovia resistência contra o antibiótico B. Aí ele juntou aquilo ali e promoveu a construção de um plasmídio que é chamado DNA recombinante. Por quê? Porque eu tenho ali naquele DNA a mistura de DNAs de origens diferentes. É chamado de DNA recombinante. E aí ele pegou esse plasmídio,
colocou de volta na bactéria. Aí a bactéria começou a se reproduzir de forma assexuada. Então, olha só, ele tinha um plasmídio e um fragmento de DNA só. E ele pôs nessa bactéria. Essa bactéria ia reproduzindo. Uma virava duas virava 3, 4, 8... Não, duas virava 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Todas essas bactérias novas que surgiam pela reprodução assexuada continha o fragmento de DNA que promovia resistência contra o antibiótico A. Esse fragmento foi o quê? Clonado. Aí nasceu o conceito de clonagem molecular, clonagem genética, a nível molecular ainda, Então eu consegui multiplicar o fragmento de DNA que eu tinha. E aí como que os caras sabiam se aquela bactéria continha ou não o gene que eu implantei nela? Ele colocava os 2 antibióticos lá dentro. Se a bactéria sobrevivesse, é porque ela estava com o gene de resistência ao antibiótico A também. Bacana, né? A forma dele conseguir controlar isso. E através desses experimentos, manipulando DNA, usando a enzima de restrição, usando o plasmídio, os caras começaram a ir além. O que eles fizeram? Eles abriram empresa, porque eles testaram isso em mamífero, pegaram o DNA de sapo e colocaram lá, e conseguiram pegar de eucariotes, fazer funcionar, deu tudo certo. Aí eles foram além, falaram assim, olha, vamos começar agora a manipular DNA humano. Aí eles abriram a empresa deles e começaram a estudar qual gene era responsável pela síntese da insulina. Aí eles descobriram esse gene estava presente lá nas ilhotas de Langerhans do pâncreas, especificamente nas células beta, porque as células alfa produzem o glucagon e as betas a insulina. E aí eles descobriram qual gene é esse. Aí eles pegaram a enzima de restrição, que cortava lá o DNA, pegando só o trecho do gene. Né? O DNA grandão, naquele pedacinho ali era o gene. Aí eles cortaram e pegaram esse pedacinho. Aí eles foram no plasmídio, usaram a mesma enzima de restrição, cortaram o plasmídio, encaixou esse gene no plasmídio, pegou esse plasmídio, inseriu ele na bactéria, e a bactéria começou a fazer a clonagem gênica, multiplicando a quantidade de bactéria, a quantidade do gene humano, que produz insulina, e a bactéria começou a produzir insulina. Em 1978 eles conseguiram fazer isso e começaram a vender insulina humana, que é vendida até hoje. E em 79 eles conseguiram fazer a mesma coisa com relação ao hormônio de crescimento. Beleza. Com o tempo, com o avanço dos estudos, eles foram descobrindo a existência de outros vetores. Quais são os nomes envolvidos na história? Vamos falar daqui a pouco, na próxima aula, eu vou gravar agora na sequência, mas vai ficar para você na próxima aula os nomes envolvidos na história da tecnologia do DNA recombinante. Mas eles foram descobrindo outra ferramenta além dos plasmídios. Além de usar os plasmídios, eles podiam usar também bacteriófagos. Eles usavam bacteriófagos. Eles inseriam o gene de interesse no DNA do bacteriófago e faziam o bacteriófago injetar o DNA de interesse na célula-alvo. Então nós temos os nomes. DNA de interesse, vou fazer um esqueminha aqui no quadro e vocês vão ver na próxima aula. O DNA de interesse. Existe a figura do vetor. O que é o vetor? Igual nas doenças, né? O vetor é o pernilongo e tal. Ó, a aula tá acabando. A gente continua na próxima aula, beleza?